Sabe quando alguém fala, vou entrar na justiça? O que é que isso significa na prática? Como funciona essa jornada, do começo ao fim? É exatamente esse caminho que a gente vai desvendar agora, passo a passo, traduzindo o juridiquês para uma linguagem bem mais direta. Olha, nosso roteiro está bem claro. A gente vai ter 6 paradas principais. Primeiro, vamos preparar o terreno para entender as regras. Depois, ver como o processo começa, ouvir a resposta da outra parte, aí a gente entra na construção do caso, vê a decisão do juiz e, por fim, o que acontece depois do veredito. Vamos lá? Antes de qualquer chute na bola, a gente precisa saber onde fica o campo, né? No direito é a mesma coisa. Antes de um processo começar, existe uma pergunta fundamental. Onde é que essa disputa vai ser resolvida? E para isso a gente precisa entender as regras do jogo. Essa parece uma pergunta simples, mas é a mais crucial de todas. E a resposta para ela nos leva a um conceito básico do direito, a jurisdição. Pensa na jurisdição como se fosse o CEP da justiça. É a autoridade que um tribunal tem para julgar um caso. Se a ação for protocolada no lugar errado, é como mandar uma carta para o CEP errado. Ela simplesmente não chega onde deveria e a decisão não vai ter validade nenhuma. Basicamente, no Brasil, a gente tem 2 grandes caminhos. A justiça estadual é tipo a via principal, a regra geral, onde a grande maioria dos casos do dia a dia acontece. Já a justiça federal é uma via mais específica, uma exceção, para casos que envolvem o governo federal ou suas empresas, por exemplo. Acertar esse caminho logo de cara é o primeiro passo para tudo dar certo. Ok? Com as regras do jogo definidas, agora a coisa começa a andar de verdade. É aqui que a ação é formalmente iniciada e a outra parte é chamada para a conversa, ou melhor, para o processo. Tudo começa com um documento, a petição inicial. E aqui não dá para ser vago. O pedido tem que ser certo e determinado. O que se quer, quanto, de quem. Mas o legal é que o juiz não é um robô. Ele vai interpretar tudo com base no princípio da boa-fé, buscando entender a real intenção por trás do que está escrito. E olha só que interessante no nosso sistema. Antes de partir para a briga, a lei brasileira meio que obriga todo mundo a sentar para conversar. A primeira etapa oficial é uma audiência de conciliação. A ideia é tentar um acordo e resolver tudo de forma mais rápida e amigável antes que a disputa esquente. Para que o jogo seja justo, a outra parte precisa saber que está sendo processada, né? E é aí que entra a citação. Um oficial de justiça vai até a pessoa, entrega os papéis e lê o mandado. É o start oficial. A partir desse momento, o relógio começa a contar para que a defesa seja apresentada. Agora a bola está com o réu. Ele foi notificado. E agora? O que ele pode fazer? Existem diferentes formas de responder a um processo. Bom, a resposta mais comum é a contestação. É a defesa formal, rebatendo ponto por ponto. E atenção, se o réu não se defender, ele pode ser considerado réu e os fatos contra ele podem ser tidos como verdadeiros. Mas ele também pode contra-atacar com a reconvenção, que é, na prática, um processo contra o autor dentro do mesmo caso. De repente, a defesa vira ataque. E a disputa não precisa ficar só entre os dois, não. Outra gente pode entrar na história. Pode aparecer um assistente, alguém que tem interesse no resultado e vem ajudar um dos lados. Pode vir um amigo escúria, que é tipo um amigo da corte, um especialista que vem dar um pitaco técnico. E tem a denunciação da lide, que é basicamente o réu chamando um terceiro e falando, olha, se eu perder aqui, a conta é sua. Guarda esse número, 15 dias úteis. É o tempo que o réu tem para apresentar sua defesa depois de ser oficialmente citado. E perder esse prazo pode significar, na prática, perder a chance de se defender direito no processo. É um prazo super importante. Ok, as posições iniciais estão na mesa, o autor falou, o réu respondeu. Agora o processo entra na sua fase central, a hora de provar o que cada um está dizendo. Nesse ponto, o juiz entra em cena como um organizador. Ele dá uma decisão chamada saneamento. É como se ele botasse ordem na casa. Ele define sobre o que as partes ainda discordam de verdade e diz quem precisa provar o quê. Basicamente, ele foca a discussão no que realmente importa para o caso. E aí chegamos no grande momento do processo, a audiência de instrução. É a hora da verdade. Depois de uma última tentativa de acordo, as provas são finalmente apresentadas na frente do juiz. Testemunhas falam, peritos explicam os seus laudos. Depois das alegações finais dos advogados, muitas vezes a decisão do juiz sai ali mesmo, na hora. Chegamos ao clímax da primeira instância. Agora vamos explorar os tipos de decisão que um juiz pode dar e o conceito que torna essa decisão, em tese, definitiva. Olha, nem toda decisão é igual. A sentença é a decisão final do juiz de primeira instância, aquele que ouviu todo mundo.
Já o acórdão é uma decisão que vem de um grupo de juízes, lá nos tribunais quando o caso sobe em um recurso. E tem também a decisão monocrática, que é quando um desses juízes do tribunal decide o caso sozinho, sem o resto da turma. E aqui entra um dos conceitos mais poderosos do direito, a coisa julgada. Quando uma decisão não pode mais ser objeto de recurso, a gente diz que ela transitou em julgado. A partir daí, o que foi decidido se torna imutável e indiscutível. Isso é o que traz segurança jurídica e impede que a mesma briga seja reaberta para sempre. Essa citação resume tudo, né? Imutável e indiscutível. A coisa julgada é o ponto final definitivo. A discussão, pelo menos naquele processo, acabou de vez. Mas a sentença nem sempre é o fim da linha. Vamos ver o que acontece depois que o juiz decide. Tem os recursos e, claro, o processo para fazer a decisão virar uma realidade. Com a decisão em mãos, novos caminhos surgem. A parte que perdeu pode recorrer com uma apelação, por exemplo. Já a parte que venceu, se não tiver mais recurso pendente, pode iniciar o cumprimento de sentença para fazer valer seu direito. Ou seja, a disputa pode continuar ou finalmente ser executada. O cumprimento de sentença é a fase que transforma o direito do papel em algo real. Se a decisão manda pagar e a pessoa não paga por bem, o juiz pode ordenar a penhora de dinheiro em contas, a apreensão de um carro para leilão. O objetivo é garantir que a decisão seja mais do que palavras, é garantir que ela seja efetiva. E a gente encerra com essa pergunta. A gente viu que a coisa julgada torna uma decisão praticamente imutável, mas, em casos raríssimos, até uma decisão final pode ser revista. Isso nos lembra que no direito, até o ponto final pode às vezes vir com a nota de rodapé.